noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 4, versículos 23 até 31. O tema da nossa meditação nessa noite será sobre sofrimento e oração. Atos, capítulo 4, versículo 23 até 31. Conta-se a história de uma grande fábrica de sapatos que decidiu exportar os seus produtos para a Índia. E aí, antes de começar a produção e a divulgação do seu produto, os diretores da empresa eles mandaram 2 representantes ao país para estudarem o público indiano. E depois de alguns dias de análise, esses 2 consultores eles perceberam que os indianos eles não usavam sapatos. E imediatamente eles enviaram um e-mail ao Brasil dizendo: olha, cancelem a produção porque os planos de exportação vão dar errado. Ninguém aqui usa sapatos. Mas aí o diretor de vendas, quando ele leu esse e-mail, logo ele ordenou a todos os gerentes da empresa o seguinte: tripliquem a produção de sapatos. Vamos adiantar a data da exportação para a Índia. Afinal, lá ninguém usa sapatos. Perceba que o fato de que na Índia ninguém usava sapatos serviu para 2 conclusões. Primeiro, não vamos vender para ninguém. Mas a segunda conclusão foi: vamos vender para todo mundo, porque ninguém tem sapatos lá. É o mesmo fato, mas com 2 reações e perspectivas diferentes. Mas o que isso tem a ver com o nosso sermão nessa noite? É justamente sobre as nossas reações que nós iremos estudar. Como você reage ao sofrimento? Como você encara a oposição? Como você enxerga o mal no mundo? Como você responde à dor? Nós tentaremos responder essas perguntas olhando para como a igreja primitiva reagiu ao início da perseguição. Nós vimos no capítulo 4 que os apóstolos Pedro e João haviam curado um paralítico de nascença, e por causa disso muitos começaram a ouvi-los. Mas os religiosos, movidos por inveja, prenderam os 2, os ameaçaram e fizeram isso para que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus a mais ninguém. E olha o que o nosso texto nos informa. Atos 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Nosso texto começa com o relatório dos apóstolos aos irmãos. Você vê isso no versículo 23 e no versículo 24. Você percebe, no versículo 23, que depois de terem sido libertos da prisão pelos religiosos, Pedro e João fizeram 2 coisas. Primeiro, eles procuraram os irmãos. Eles foram até onde a igreja estava. Eles voltaram para os seus companheiros. Em segundo lugar, eles contaram aos irmãos o que havia acontecido com eles. Eles relataram tudo aquilo que os principais sacerdotes e anciãos haviam dito a eles. E entre essas coisas estavam, nós lembramos, ordens de não mais falarem e ensinarem em nome de Jesus, isso lá no versículo 18 desse mesmo capítulo.
Em segundo lugar, ameaças de castigo, caso eles continuassem a fazer isso, lá no versículo 21. E, quando a igreja ouviu isso, todos unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus. Ou seja, eles oraram fortemente ao Senhor juntos. Perceba dois detalhes nesses versículos. Note que a primeira reação de Pedro e João, ao serem ameaçados e soltos pelas autoridades, foi procurar seus irmãos e compartilhar com eles o que havia acontecido. Perceba que a primeira reação daqueles irmãos, em segundo lugar, ao ouvirem as más notícias dos apóstolos, não foi desanimá-los. Não foi chorar ou desistir. Não foi eles mesmos desanimarem, mas foi orar. Eles fizeram uma grande reunião de oração. Todos estavam participando ativamente daquele momento. Irmãos, quantos de nós não passamos por situações parecidas como a desses apóstolos? Para não dizer, talvez, situações piores. Quantos de nós não sofremos injustamente aos nossos olhos? Quantos de nós não somos perseguidos por nossa fé? Quantos de nós não somos ameaçados de castigo por nossa fidelidade a Deus? Quem aqui nunca sentiu dor? Quem nunca sentiu perseguição? Quem nunca sentiu desespero? Quem nunca sentiu aflição, angústia, solidão, tristeza, desamparo? Às vezes parece que o mundo nunca vai mudar. Às vezes parece que o nosso esforço por fazer o bem é inútil. Às vezes parece que só o mal vence. Que só quem faz o que é errado é recompensado. E qual normalmente é a nossa resposta a esse tipo de situação? Como nós reagimos ao sofrimento? Como nós reagimos à dor, à aflição? Há pessoas que diante de situações assim começam a murmurar, a se queixar de suas vidas, a se queixar de seu abandono, a se queixar do que os outros fizeram para elas. Chegam até mesmo a reclamar e a se queixar do próprio Deus. São pessoas amarguradas, tristes, cheias de rancor, cheias de ira, decepcionadas com as pessoas, decepcionadas com Deus, decepcionadas até consigo mesmas. Mas há pessoas que, ao invés de murmurar, elas desistem de lutar. Elas entregam os pontos, jogam a toalha, se dão por vencidas. São aquelas pessoas que se entregam à incredulidade. Pessoas que desistem de Deus, desistem da fé, desistem da igreja. São pessoas que não acreditam mais em nada. Um dia elas foram decepcionadas e por isso desistiram de serem religiosas. Foi só o sofrimento bater nas suas portas que aquela alegria do primeiro amor a Cristo foi embora. Foi necessário o primeiro inverno para que os frutos da primavera fossem esquecidos. São pessoas que desistem de lutar, que desistem da vida cristã, que desistem de Deus e voltam para a prática do mundo. Além disso, há aquelas pessoas que, quando a dor aperta, se afastam não só de Deus, mas também das pessoas que amam a Deus. Por mais que essas pessoas não murmurem, por mais que elas não desistam de lutar, elas simplesmente se afastam das pessoas. Acham que será mais fácil encarar o sofrimento sozinhas. Acham que contar seus problemas aos seus irmãos só irá atrapalhar. Acham que não devem importunar os outros com seus problemas. Acham que reprimir a sua dor apenas dentro de si mesmas solucionará a situação. Quem nunca viu algo assim? Quem nunca viu um cristão que caminhava bem com Deus e quando surgiu o sofrimento ou a luta murmurou, ou desistiu, ou se afastou das pessoas, até mesmo de Deus? Ou melhor, quem de nós nunca pensou em fazer isso? Quando a dor apertou, quem nunca cogitou largar tudo e jogar a toalha? Ou talvez, quem sabe, esta não é a sua situação nessa noite. Quem sabe você não está murmurando. Quem sabe você não está prestes a desistir. Ou pensando em se afastar por um tempo da igreja por causa do seu sofrimento. Mas antes de fazermos isso, esse texto nos ensina o que devemos fazer em momentos de dor e de sofrimento. Em primeiro lugar, nós precisamos procurar nossos irmãos. Foi isso que os apóstolos fizeram e é isso que devemos fazer.
Ao invés de fugirmos da presença de outros crentes, ao invés de ficarmos trancados em nossas casas, ao invés de nos isolarmos das pessoas, devemos ir até onde estão os nossos companheiros de fé. Devemos nos voltar para os nossos irmãos. Devemos procurar a companhia daqueles que amam a Deus. Devemos procurar ajuda na reunião de crentes. Queridos, nós precisamos dos irmãos. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Você precisa da igreja, você faz parte do corpo. Até Jesus, na sua dor, lá no jardim do Getsêmani, antes da sua morte, chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele. Lembre-se disso. Na hora da dor e do sofrimento, procure seus irmãos. Procure a igreja. Mas em segundo lugar, nós precisamos contar aos nossos irmãos o motivo de nossa dor. Foi isso o que aqueles apóstolos fizeram. Eles contaram tudo o que os líderes judaicos haviam dito a eles. Eles haviam sido presos, humilhados, questionados, calados, ameaçados. Mas não guardaram isso apenas para si mesmos. Eles contaram tudo o que tinha acontecido aos seus irmãos. Queridos, muitas vezes nós achamos que o melhor a se fazer é guardar aquilo que nos incomoda e aquilo que causa dor só para nós mesmos. E quando nós somos perguntados se há algo de errado, nós dizemos, não, está tudo bem. Quando na verdade nada está bem. Preferimos reprimir a nossa angústia do que compartilhá-la com nossos irmãos. E no final nós achamos que assim será melhor para todos. Mas não pode ser assim. Deus não nos criou para sermos ilhas isoladas. Deus nos ordenou a confessarmos nossos pecados uns aos outros, a darmos suporte uns aos outros, a sorrirmos e chorarmos uns com os outros, a dividirmos os fardos uns com os outros. Querido, na aflição não fuja da igreja, busque a igreja. Abra o seu coração, divida o seu fardo com seu irmão, peça ajuda, conte o motivo da sua dor. A terceira lição que nós aprendemos com esses 2 versículos é que nós precisamos orar junto com aqueles que sofrem. Essa foi a reação da igreja quando ouviu a dor dos apóstolos. É isso que nós devemos fazer quando ouvimos sobre a dor de nossos irmãos. Quão terrível é quando nós nos abrimos para alguém e simplesmente somos ignorados. Quão triste é quando apenas perguntamos se os nossos irmãos estão bem, mas na verdade nós não queremos ouvir a resposta. Nós não estamos dispostos a ouvi-los, a consolá-los, a orar por eles. Talvez seja por causa disso que muitos não se abrem. Porque muitas vezes nós somos insensíveis à dor dos outros. Nós somos experts em acusar, em fofocar, em não nos colocarmos no lugar dos outros. Queridos, que não sejamos assim. Que possamos dar abertura para aqueles que sofrem. Para que eles possam nos procurar e abrir seus corações. Que nós possamos ouvi-los, abraçá-los e simplesmente orar com eles, que seja. É claro que nem tudo se resolve assim, mas é o primeiro passo. Orar por alguém, se comprometer a fazer isso durante a semana, perguntar a esse irmão sobre o que você pode orar por ele. Isso demonstra verdadeiro interesse pela sua vida. Amados, oremos uns pelos outros, clamemos a Deus juntos, façamos pequenas e enormes reuniões de oração ao ouvirmos sobre as lutas e dores uns dos outros. Certa vez, perguntaram a um grande pregador: como eu posso saber se uma igreja é saudável e forte? Ele respondeu: não a visite apenas aos domingos. Vá em uma de suas reuniões de oração durante a semana. Se ela é uma igreja que ora junto, ela é uma igreja forte. Mas se é uma igreja em que a oração não é prioridade, mesmo que seja grande em número, é uma igreja fraca, debilitada e enferma. A oração é muito importante no seio da igreja. Uma outra igreja estava crescendo muito. E alguns pastores foram entrevistar o pastor daquela grande igreja. E eles perceberam que aquele homem não era bonito, não era eloquente,
e nem mesmo tinham a aparência de um grande líder. Até mesmo a mensagem dele era muito dura e sempre confrontava o pecado. E aí, quando a igreja estava lotada antes de um dos cultos, eles perguntaram para esse pastor: Pastor, qual é o segredo do crescimento da sua igreja? Aí ele pegou esses entrevistadores e os levou para fora do templo, desceu algumas escadas e abriu a porta de um porão, debaixo da igreja. E ali estavam mais de 500 pessoas ajoelhadas orando. E o pastor disse àqueles homens: aqui está o segredo do crescimento da nossa igreja. Enquanto eu prego o evangelho lá em cima, eles oram a Deus por isso aqui embaixo. O segredo da nossa igreja é a oração. Queridos, que esse seja o segredo da nossa igreja. Que essa seja a força que nos mantenha de pé, mesmo diante do sofrimento. Quando nos curvamos diante de Deus, nos levantamos diante dos homens. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, perdemos o medo da ameaça dos homens. O nosso texto continua e nós vemos como foi a oração da igreja. Versículos 24 até 30 vão mostrar isso. E essa oração se divide em duas partes. Primeiro, nós vemos o que os irmãos falaram a Deus. E em segundo lugar, o que eles pediram a Deus. Olhemos juntos o que os irmãos falaram a Deus. Versículos 24 até o 28. Quero ler mais uma vez. 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nesses versículos nós percebemos que aqueles irmãos fizeram uma análise da sua situação. Eles tiraram algumas conclusões sobre o que estava acontecendo. E as conclusões deles estavam baseadas nas suas convicções. E eles reagiram da maneira com que reagiram porque eles sabiam de três coisas. Primeiro, versículo 24. Eles sabiam quem Deus é. Nós vemos que eles afirmam duas coisas sobre o Senhor. Primeiro, eles dizem que Deus é soberano. A palavra usada por eles aqui é o termo grego déspotes, de onde surgiu a palavra em português déspota, ou seja, um mestre, um regulador, um controlador, o rei supremo. Para aqueles homens e mulheres, Deus estava no controle da história. Ele não era só o Deus deles, mas era o Deus do universo. Ele não só controlava a vida deles, mas também a existência de todos os seres vivos. A segunda coisa que eles afirmam sobre o Senhor é que Deus é criador. Eles afirmam que o Senhor fez o céu, a terra e o mar. Mas não só isso. Ele também criou tudo o que neles há. Ou seja, nada nem ninguém nasce ou morre sem que Deus permita. Aliás, ninguém vive se Deus não permitir. Este era o Deus em quem os primeiros cristãos criam. Esse é o Deus que nós temos. Ele é déspota, ele é o rei soberano sobre toda a terra, ele é o criador da vida e do universo. Ninguém vive alheio a ele, ninguém vive sem ele. A segunda coisa que esses irmãos sabiam além de quem Deus é que eles sabiam o que Deus diz. Perceba que eles citam o que Deus havia falado por meio do Espírito Santo pela boca do rei Davi, lá no Salmo 2, versículos 1 a 2. Nós lemos isso no texto, no versículo 25 e 26. E nesse salmo que fala do Messias, primeiro Deus faz uma pergunta. Ele diz: por que as nações se enfurecem? Por que elas se comportam com arrogância, com ira? Por que os povos imaginaram? Por que eles tramaram, meditaram coisas vãs, coisas inúteis? Ou seja, por que as pessoas do mundo todos se revoltam e conspiram contra mim? Isso é inútil. E nesse salmo Deus constata que os reis da terra e as autoridades se uniram contra o Senhor
e contra o seu ungido, contra o seu escolhido, contra o Messias. Na verdade, no Salmo 2, Davi está profetizando que as pessoas do mundo todo se reuniriam para lutar contra aquele a quem Deus escolheria para salvá-los. E aqueles irmãos dessa igreja primitiva sabiam que o que tinha acontecido com Jesus tinha sido prometido por Deus há mais de 1000 anos atrás. E isso estava registrado nas Escrituras Sagradas. Eles sabiam o que Deus disse. Mas em terceiro lugar, eles sabiam o que Deus faz. Nós vemos isso nos versículos 27 e 28. Eles reconhecem que aquilo que o Salmo 2 prometeu que aconteceria, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e judeus fizeram em Jerusalém alguns dias atrás. Esses homens que eram inimigos mortais uns dos outros, eles haviam se juntado com um único objetivo: lutar contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas como Deus havia dito, isso era inútil. Isso era inútil. Porém, perceba que eles afirmam no versículo 28, aquilo que esses homens fizeram contra Jesus foi para fazer tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Ou seja, aqueles homens fizeram nada menos do que o próprio Senhor, o que o próprio poder de Deus e a sua própria vontade já tinham decidido que deveria acontecer. Deus predeterminou que o seu filho seria morto pelos homens. Ele não só sabia disso, como planejou que isso acontecesse. E aqueles homens, mesmo agindo por livre vontade, e mesmo achando que estavam vencendo a Deus, na verdade eles estavam fazendo exatamente o que Deus já havia planejado. Em resumo, eles fizeram a vontade de Deus, mesmo sem saber. Agora pense um pouco comigo. Aqueles cristãos estavam diante de uma situação muito difícil. O seu mestre Jesus, a quem eles consideravam filho de Deus, havia sido preso. Havia sido julgado injustamente e morto como um bandido. Não só isso, mas eles mesmos começaram a sofrer por causa da fé nesse homem. Seria muito mais fácil para eles atribuir tanto a morte de Cristo quanto seu sofrimento à ação de Satanás. Eles poderiam muito bem ter dito: olha, não adianta, o mal no mundo é quem manda. O diabo conseguiu o que ele queria. Ele não só matou Jesus, mas agora ele quer nos matar. Você já parou para pensar em como muitas pessoas reagem de maneira desesperada quando situações ruins acontecem? Quando aquilo que elas planejaram dá errado. Ou quando elas começam a sofrer, logo elas começam a colocar a culpa dos seus problemas nos homens maus, no diabo ou em qualquer outro tipo de inimigo. Mas não só isso. Elas se desesperam, elas gritam, choram, perdem o chão, elas se descabelam, acham que tudo está perdido, que não há mais solução para suas vidas. Mas na verdade, isso acontece porque essas pessoas não conhecem aquilo que estes irmãos desse texto conheciam. Elas não conhecem quem Deus é. Elas não conhecem o que Deus diz, elas não conhecem o que Deus faz. Porque se conhecessem, não entrariam em pânico, sem saber o que fazer. E nós, irmãos, não podemos reagir ao mal que as pessoas desse mundo fazem como se nós não conhecêssemos a Deus. Diante do mal do mundo, nós precisamos lembrar quem Deus é. Nós precisamos trazer à mente a soberania de Deus. Precisamos nos lembrar que Ele é poderoso não só para criar o universo, quanto para controlar o universo. Precisamos nos lembrar que nada é impossível para aquele que trouxe à existência tudo o que existe, do nada, pelo simples e imensurável poder da sua palavra. Para aqueles irmãos não era o Sinédrio que estava no controle da situação, nem mesmo os imperadores de Roma, mas o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo. E é isso que nós devemos nos lembrar quando sofremos. É Deus quem está no controle da situação. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que tudo está perdido porque o país está nas mãos de políticos corruptos, porque a nossa saúde está nas mãos de médicos relaxados, de que a terra está sendo governada por presidentes malucos e que só pensam em guerra, e nós vivemos em um mundo em que a violência é incentivada. E a nossa tendência é achar que tudo está perdido. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é Deus. Ele faz tudo conforme Ele agrada. Nada foge do seu controle. Nós devemos nos aquietar e descansar nisso. Em segundo lugar, nós precisamos conhecer aquilo que Deus fala. Na hora da dor, a igreja se lembrou do Salmo 2. E naquele momento era justamente aquele texto que eles precisavam ouvir para Deus consolar seus corações.
E é justamente por causa disso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque em momentos de dor, em momentos de aflição, momentos de desespero, que aquilo que nós aprendemos sobre Deus na Bíblia nos consola. É no momento da provação ou da tentação que nós lembramos do que Deus fala. E quando isso acontece, nós somos encorajados a permanecer de pé. Quando isso acontece, nós lembramos que Deus está no controle de tudo. Quando isso acontece, nós lembramos de que é possível vencer aquela situação pelo poder de Deus. Mas pense comigo. Se nós não conhecemos o que a palavra de Deus ensina, você concorda que nós estaremos perdidos quando o dia mal chegar? Nós estaremos despreparados para a ação de Satanás. Nós estaremos fracos contra a tentação da carne. Nós seremos alvos fáceis para o desânimo, para o falso ensino. E é por isso que muitos se desviam de igrejas sérias e buscam igrejas imediatistas. Aquelas igrejas, sabe, que prometem a solução de todos os seus problemas em poucos dias. É por isso que muitas pessoas procuram igrejas assim quando o sofrimento aparece. Porque são pessoas que não se firmaram no ensino da palavra. São pessoas que, como disse Jesus lá em Marcos 4,17, que não têm raiz em si mesmos. Quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoas que não se aprofundaram nas Escrituras, que têm uma fé rasa, uma fé mediana, que se contentam com um pouco da Bíblia. Quanto mais nós conhecemos das Escrituras, mais preparados estaremos para enfrentar os sofrimentos da vida. A Bíblia nos acalma. A Bíblia nos orienta. A Bíblia nos dá esperança. Nos faz manter os pés no chão, mesmo que o mundo caia ao nosso redor. Isso porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o que Deus pensa a respeito daquilo do que está acontecendo. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar no que Deus faz. Foi isso o que aqueles irmãos fizeram. Eles sabiam que Jesus havia morrido pela vontade de Deus e que até aquela perseguição não havia fugido do seu controle. Amados, nós precisamos lembrar que o mal desse mundo não frustra os planos de Deus. Apesar de que nós venhamos a ver o mundo indo de mal a pior, Deus ainda está sustentando o universo na palma da sua mão. Deus ainda está agindo na história. Deus ainda está cumprindo a sua vontade, apesar da maldade dos homens. Apesar da hipocrisia de muitos crentes, apesar da apostasia de muitos, apesar do crescimento das heresias, Deus está no controle da história. Confiemos nisso. Deus sabe o que está fazendo. Deus escreve certo, não por linhas tortas, como dizem, mas Deus escreve certo por linhas retas. Ele não perdeu o controle da situação. Se você perceber no texto, a segunda parte da oração desses irmãos é o que eles pediram a Deus. Versículos 29 e 30. Vamos ler mais uma vez os dois versículos, 29 e 30. Olha o que diz. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Perceba que é só agora que esses irmãos vão pedir alguma coisa para Deus na sua oração. E que grande exemplo de pedidos nós encontramos na sua lista de desejos. Olha o primeiro pedido deles. Eles pedem para que Deus olhe para o seu sofrimento. Versículo 29. Eles dizem, agora, Senhor, olhe, considere, contemple e tome nota das ameaças que as autoridades nos fizeram. Perceba o que é fantástico nesse texto. É que eles não pedem que Deus os impeça de sofrer, mas para que Deus olhe para o seu sofrimento. É óbvio que eles não eram loucos. Eles não eram masoquistas. Eles não gostavam de sofrer como muitos de nós não gostam. Quero crer nisso. Mas eles sabiam que estavam passando por momentos difíceis. Mas em momento nenhum, eles pediram a Deus que os livrasse daquela situação. Eles simplesmente pediram, Senhor, lembre-se de que estamos sofrendo. Tenha misericórdia de nós.
olhe para a nossa dor. Não se esqueça do que estão fazendo conosco. Que belo exemplo de oração, não? Segundo o pedido deles, ainda no versículo 29, eles pedem coragem a Deus para pregar sua palavra. Eles dizem: Senhor, concede a nós intrepidez. Concede-nos ousadia, coragem, confiança, audácia para anunciarmos sua palavra. Perceba que eles se chamam de servos, de escravos de Deus. Eles sabem que são propriedade do Senhor. Eles sabem que pregar é a missão que Deus lhes concedeu. E para Deus, missão dada é missão cumprida. Mas mesmo sabendo que tinham de pregar, eles pedem ajuda para realizar essa tarefa. Ao invés de pedir que Deus acabasse com seus inimigos, que Deus os livrasse do sofrimento, que Deus tirasse eles daquela cidade, eles pedem coragem para cumprir a sua missão, mesmo em meio ao sofrimento. Que exemplo de oração! O terceiro pedido deles está no versículo 30, e eles pedem que Deus continue trabalhando. O último pedido é que Deus continuasse a estender a mão para fazer milagres, curas e prodígios por meio de Jesus. E aqui eu quero que você se lembre que foi justamente por causa disso que eles foram presos e ameaçados. E é justamente por isso que eles pedem a Deus: Senhor, continue fazendo milagres. Continue nos ajudando na missão. Continue agindo em favor da sua igreja. Continue salvando pessoas. Continue curando enfermos. Continue fazendo o extraordinário. E você vê o resultado disso tudo, dessa oração, foi que Deus respondeu. Olha o versículo 31. Depois que eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem, com intrepidez, eles começaram a anunciar a palavra de Deus. Irmãos, isso claramente foi a resposta de Deus à oração daqueles irmãos. Deus se agradou tanto da oração deles que respondeu de imediato. E não é justamente isso que Jesus nos prometeu? Em João 14,13 ele disse: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. João mesmo afirmou isso lá em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amados, Deus responde nossas orações. Os seus ouvidos estão abertos para a oração daqueles que o temem. Mas perceba que tanto Jesus quanto João disseram que Deus responde às orações feitas em seu nome, ou orações feitas segundo a sua vontade. Porque oração não é pedir que a vontade humana seja feita no céu. Pelo contrário, oração é pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, e principalmente nas nossas vidas. A verdadeira oração não consiste em você dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas em pedir que Ele faça a sua vontade em nós e através de nós. Irmãos, quantos de nós já não experimentamos o amargo doce de não termos uma resposta à oração que fizemos? Quantos de nós não poderíamos fazer uma lista daquilo que nós pedimos e que Deus não realizou? Quantos de nós não pedimos que parássemos de sofrer? Que Deus protegesse os nossos filhos de situações ruins? Que nós fôssemos curados de alguma doença e nada disso aconteceu? Por que será que isso acontece? Por que será que muitas das nossas orações não são respondidas? Sabe a resposta para essas perguntas? Ela está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 2 a 3. Abra sua Bíblia. Tiago 4, 2 a 3. Olha o que esse texto diz. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amados, muitas de nossas orações não são respondidas e nem ouvidas por Deus porque nós oramos errado. Nós pedimos errado. Nós queremos que Deus faça coisas contrárias à sua vontade revelada. Nós pedimos que Deus faça coisas só para nos dar conforto e alegrias.
Nós pedimos pensando só em nós. Nós somos egoístas. E isso quando nós pedimos. Porque quantas vezes nós não reclamamos a Deus por algo sobre o qual nós nem sequer oramos. E por causa disso nós ficamos frustrados. E aí jogamos a culpa do nosso sofrimento em Deus. E aí dizemos: Deus, o Senhor não vai me responder? Cadê o Senhor? Onde você está, Deus? Qual é a razão do seu silêncio? E aí nós falamos isso, mas nos esquecemos de orar conforme a vontade de Deus. Nós pedimos que Deus abençoe coisas erradas que nós fazemos. Por exemplo, Deus, abençoe o meu namoro com aquele descrente. Deus, me ajude a colar na prova. Deus, me ajude a esconder isso do meu marido. Deus, me ajude a mentir para o meu patrão. Muitas vezes nós também pedimos que Deus faça aquilo que Ele nunca prometeu que faria. Aí nós oramos: Deus, me dê um carro do ano. Me dê a casa nova. Me dê uma saúde perfeita. Queridos, em resumo, muitas vezes nós não somos respondidos por Deus porque nós pedimos errado. E nós deixamos de pedir por motivos que o próprio Deus nos mandou orar. Por exemplo, a Bíblia está repleta de exemplos. Deus já nos mandou orar pela salvação das pessoas a quem amamos. E até as que nós não amamos. Deus nos mandou orar pedindo ajuda para lutarmos contra os nossos próprios pecados. Deus nos manda orar por coragem para permanecermos fiéis, mesmo em meio ao sofrimento. Deus nos manda orar pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos. Queridos, nós precisamos orar de maneira correta. Nós precisamos pedir o correto a Deus. Caso contrário, não adianta, nós não seremos respondidos. Oremos por misericórdia. Que Deus veja o mal que estamos sofrendo. Que Ele não se esqueça do nosso sofrimento. Que Ele leve em consideração a dor que estamos sentindo. Ao invés de apenas pedirmos para que a dor termine, oremos para que Deus leve em conta a situação difícil em que estamos. Oremos também por coragem. Que Deus dê ousadia, intrepidez, confiança a nós para sermos fiéis a Ele, mesmo em meio ao sofrimento. Que ao invés de nós usarmos a dor como uma muleta para não realizarmos a nossa missão, dizendo: não, eu sofro, não posso obedecer a Deus, não dá. Que nós peçamos a Deus ajuda para continuarmos sendo fiéis a Ele, mesmo sentindo dor. Que nós oremos pedindo ajuda de Deus. Que Deus continue agindo. Que Ele continue indo na frente, quebrando corações, realizando milagres, convertendo almas, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Oremos por poder para sermos fiéis a Deus, e não por livramento para ficarmos na nossa zona de conforto. Oremos segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Oremos e estejamos prontos para a resposta do Senhor. E queridos, se nós orarmos corretamente, é certo que o Senhor nos responderá. E você vai ver que Ele nos surpreenderá. Quero concluir contando uma ilustração. Certo pregador, ele era vizinho de um médico. E esse homem amava plantar árvores. No meio do seu quintal, esse médico plantou alguns pinheiros. Mas aquele pregador, ele percebeu que o médico, ele não regava muito os seus pequenos pés de pinheiro. Não só isso, mas de vez em quando ele ia até esses pés com um jornal enrolado na sua mão e dava umas batidas no tronco daquelas árvores pequenininhas. E aquele pregador achava aquilo curioso, mas ele acabou tendo de se mudar do país. E depois de anos ele voltou para a casa velha dele. E aí, voltando para sua casa, ele percebeu que algo estava diferente. Aquela casa do seu vizinho estava cercada por um bosque gigantesco de pinheiros. Haviam dezenas de árvores fortes, altíssimas. E era inverno, ventava muito. Enquanto todas as outras árvores da vizinhança estavam secas, estavam tombadas pelo vento, os pinheiros daquele médico estavam imóveis, verdes lindíssimos. E foi aí que o pregador procurou o médico e perguntou: escuta, esses não são aqueles pinheiros que você tratava tão mal? Não são aquelas plantas que você não dava água e batia?
Como que elas podem ter se tornado árvores tão belas e fortes? Aquele médico respondeu: Ah, então você lembra do que eu fazia com elas, é? Pois bem, por eu deixar de dar água para aqueles pinheiros, as suas raízes foram obrigadas a descer mais na terra, a fim de alcançar a água de outra fonte. Ao invés de suas raízes ficarem só na superfície, acomodadas com a água dada de graça todos os dias, elas tiveram de se aprofundar para encontrar alimento, e assim ficaram fortes. E quanto às batidas com o jornal, aquilo serviu para que essas árvores crescessem com cascas grossas, resistentes aos insetos, resistentes aos pássaros e às pragas que hoje estão consumindo as outras plantas no inverno. Amados, é justamente isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. É impossível que vivamos uma vida longe do mal e do sofrimento. É impossível. É impossível nós sairmos desse mundo para proteger aqueles a quem mais amamos. E é por essa razão que Deus age em nossas vidas por meio do sofrimento. É por essa razão que nós não devemos pedir apenas para pararmos de sofrer, mas principalmente para sermos capacitados por Deus a enfrentar o sofrimento. Isso nos torna mais fortes, com raízes mais profundas. Se entendermos isso, nós seremos crentes mais fiéis, pregadores mais ousados, sofredores mais felizes, porque compreendemos que devemos reagir ao mal desse mundo da maneira com que Deus espera. E se nós fizermos isso, seremos abençoados pelo Senhor com coragem, com firmeza e com poder no Espírito Santo para fazermos sua vontade. Amém.